Eu tô falando com você como uma menina da Palestina, até porque eu tava lendo aqui sua história, além de descendente de palestino, você é militante da causa palestina pela juventude, né? Você, Sou. Sanaúde, que é uma... Isso. Quer dizer, você tem um conhecimento para poder falar sobre isso. Você não é simplesmente uma descendente, você É. estuda... Eu sou secretária de Juventude da Federação Árabe Palestina do Brasil Maravilhoso, também. é quem eu queria falar. Então vamos lá. A gente, cara, óbvio que aqui vai ficar um misto de um papo, curiosidades e geopolítica. Porque Sim. eu acho que quando fala Palestina, as pessoas já tem gente aqui criticando, falando que o judeu te odeia, que o palestino odeia judeu. Eu vou com... Antissemita! Antissemita! Lá, 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 lá. Você falou uma frase aqui que foi meio curiosa aqui, que você falou assim, antes deles pegarem o nosso território. Que é a grande questão, eu acho, dessa treta toda. Sim. Me conta a tua visão dessa história. Como é que é? A Palestina, ela sempre existiu, Jesus nasceu ali e tal. E qual que é a treta, pra explicar mesmo, assim, você que explica muito bem em 15 segundos, qual que é a treta que, eu acho que é a maior treta do milênio, né, que é Israel e Palestina, a faixa de Gaza. Explica pra gente o que é isso. Vamos tocar no ponto religião? Porque sempre na escola a gente aprende que é uma treta religiosa, né? Lembra lá no comecinho, na primeira pergunta que você me fez, que eu falei que era um polo religioso? Uhum. Então, a Palestina sempre concentrou 3 religiões: cristianismo, islamismo e judaísmo. Então, a Palestina foi o lugar onde Jesus nasceu, a Palestina tem a Esplanada das Mesquitas, que é a segunda mesquita mais importante do mundo, né, depois da Mesquita de Meca, então é muito importante para a população muçulmana. E a Palestina também é um polo para a população judaica. Antes, sempre foi. Sempre foi. A Palestina sempre teve, de acordo... que a gente começou os dados. De acordo com o censo de 1922, isso aí, quem quiser pesquisar, eu não vou ficar falando números aqui para não ficar difícil. Não se preocupa com essa galera não, que tem o Carlinhos Skate, que não entende porra nenhuma, vendo e falando, não, eu tô falando besteira. O cara tá na primeira série... E é sempre ele. Sempre é ele. Vai, relaxa, mesmo. Fala pra mim. Tá bom. Os achismos são meus, não é da galera. Tô nem aí pra você. Brincadeira. Vai. Aí, assim, o censo de 1922 falava que 1/3 da população palestina era judaica. E por que não tinha treta nessa época? A treta não tem a ver com religião. As religiões sempre estiveram ali. Por isso que eu falei que era uma treta geopolítica. Exato. A treta não é de religião, a treta é política. De espaço. Exatamente. Em 1917, a Grã-Bretanha lança uma carta chamada Declaração de Balfour. Quando as pessoas perguntam, por que acontece essa treta toda? E eu quero ser a mina TikToker, eu resumo em uma frase: um bando de velho branco europeu se metendo onde não deveria. Balfour era o ministro de Relações Exteriores da Grã-Bretanha. Ele escreve uma carta pro Rutherford. Rutherford não, desculpa. Isso. Falando para esse senhor, que era líder da comunidade judaica da Grã-Bretanha, que a Palestina poderia ser um lugar para construir um país para os judeus, um lar para os judeus. Afinal, só para deixar contextualizado, ver se é isso mesmo, os judeus eles estavam numa perseguição, né? Eles estavam sem lugar. Os judeus sempre sofreram uma perseguição na Europa. Quando a gente está falando de Declaração de Balfour, a gente está falando de 1917. Isso é muito antes do Holocausto acontecer. Então... Mas os judeus naquele período, me confirma, eles já estavam nessa peregrinação, digamos assim. Não, sempre tiveram, porque a gente tem que pensar o seguinte: a Europa é uma região extremamente católica. Sim. Por que os judeus têm essa cultura de mexer com dinheiro? Para o catolicismo, mexer com dinheiro, cobrar juros, era pecado. Cobrar aluguel era pecado. Então, a consideração de que os judeus já não vão para o céu, deixa eles mexerem com isso. Então, dentro da sociedade europeia, os judeus já eram pessoas amaldiçoadas, que não iam para o céu. Então, sempre rolou um preconceito. Quando o Theodor Herzl idealiza o sionismo, em 1800 e alguma coisa. Tudo bem. 1800 e tarará. E Guaraná com rolha. Exato.
ele tem a ideia de 5 países diferentes para um Estado judeu, que foi Argentina, Quênia, Palestina, Egito e mais um aí que não importa. E eles escolhem a Palestina. Acha a Palestina um lugar ideal, primeiro, porque já tem uma população judaica ali. Quer dizer, por um minuto, a faixa de Gaza não foi Brasil e Argentina. Exatamente! Imagina o que seria o Brasil Imagina com a que faixa de Gaza. Imagina que seriam eliminatórias, hein? Porra, O clássico, imagina, hein, amigo? imagina esse jogo. Boca e Corinthians, como ia Por ser. um minuto, a Guerra do Paraguai teria outro nome. Exatamente. Que interessante isso, mas continua. E aí foi escolhido a Palestina por qual motivo? Porque a Palestina tinha um clima, primeiro, muito parecido com o clima de Londres. Uhum. A Palestina já tinha uma população judaica ali. Uhum. A Palestina já tinha... Enfim, a Palestina era um lugar muito agradável, né? Porque a Palestina era um polo, a Palestina tinha mares muito bonitos, a Palestina não fica longe da Europa, a Palestina liga a Ásia com a África. Então, na verdade, a Palestina faz essa divisão, né, com o Egito. A Palestina tem divisa com a Síria, com o Líbano, com o Egito e com a Jordânia. Então, a Palestina está colada aonde? No maior concentração de petróleo do mundo, que é a Síria. Então, assim, é um lugar totalmente estratégico, inclusive militarmente e economicamente. E aí metem ali como a nova casa dos judeus. Isso. E aí começa essa Isso idealização. em 40 e... Isso em 1917. 17, já. Isso, já que foi a 17. Declaração de Balfour. Ah, tá. Em 1920, a história começa a mudar. Porque começa a chegar muita gente para morar na Palestina. Muita gente. Só que essa história de Palestina para lar judeu já vinha rolando, ó, há um tempão. E aí começam a se criar algumas milícias. Em 1907, começam a nascer as milícias. Então começa a nascer a Bar Guiora e várias outras. Essas milícias são o quê? Da onde que elas São são? milícias judaicas. Judaicas. Sionistas. Sionistas pra... É bom a gente lembrar isso. Sionista, judaica são coisas diferentes. Qual é a diferença? Explica pra Uma gente. coisa é você ser judeu, outra coisa é você ser sionista. O sionista, ele acredita... Primeiro, isso aqui essa definição que eu vou dar é a definição de Ilan Papé, que é um judeu israelense. O Ilan Papé, ele fala que, no começo, o sionismo era, sim, uma política de autodeterminação, que é um direito de todos os povos, segundo a ONU. No entanto, com o tempo, o sionismo acabou se tornando uma política de extermínio, uma política de apartheid, uma política... Seria o radical. Exato. Entendi. É como se fosse um cara... exatamente. Ele é um judeu radical. É um judeu radical. Não é nem judeu radical, porque o judeu... Não precisa ser necessariamente o judeu pra ser sionista sionista. radical. Exato. Você não precisa ser judeu sionista. para ser sionista. Entendi. Então, são coisas diferentes. Tá. E aí, essas milícias, elas eram sionistas, a partir do momento que foi colocado ali Palestina como um lugar, digamos, judaico agora, né, judeu, né, vai ter um território judeu, criaram-se milícias do tipo assim, mano, então vamos invadir essa porra e a gente vai cuidar daqui do nosso povo. E o que eram essas milícias? Eles chegavam ali, invadiam casas, e aqui que vai ficar os judeus, sai daqui, Palestina. Como é que era essa... Então... Gente, deixando claro, daí tem uma porrada de judeu assistindo isso daqui, e puto, eu vou chamar um judeu também, obviamente, pra falar a história dele, quem sabe no futuro até botar um com o outro, batendo um papo, abraçando e cantando We Are The World. E ia ser lindo, aí eu vou ganhar um Nobel da Paz, e o achismos vai pra sei lá, salvar o planeta depois.